Você deve se lembrar de quando você estava na autoescola aprendendo a dirigir e tinha uma baita dificuldade entre dividir a atenção com olhar para frente, olhar para os retrovisores, trocar de marcha, enquanto fazia qualquer outra coisa. Provavelmente isso mudou depois de um certo tempo e tudo isso foi ficando um pouco mais automático, e você conseguia dividir sua atenção com toda essa tarefa envolvida na direção do carro com outras coisas, por exemplo, pensando no seu trabalho, conversando com uma outra pessoa ou mudando a estação do rádio. Isso só é possível em decorrência do aprendizado e a gente vai falar sobre como isso acontece no aprendizado. Eu sou Franco Chamorro, sou fisioterapeuta e esse aqui é o canal Movimento em Foco. Todo livro que se propõe a falar sobre aprendizado motor, seja o tema do próprio livro ou aprendizado, ou seja simplesmente um livro de controle motor de neurociências que tenha um capítulo sobre aprendizado, vai obrigatoriamente citar o trabalho de Fitts e Posner, dividindo o aprendizado em fases, sendo essas fases três: fase cognitiva, fase associativa e fase autônoma ou automatizada. Toda a série de estudo desses autores acabou conduzindo para a divisão dessas três fases, em que eles compreenderam que basicamente o que acontecia em cada uma delas era: na fase cognitiva, você tinha ali a pessoa se desafiando a encontrar uma solução para aquele tipo de tarefa. E enquanto ela está nesse momento, ela vai experienciando das formas mais diferentes quais são as soluções plausíveis e acessíveis para ela concluir essa tarefa. Até que chega um momento que ela seleciona aquela que parece ter um maior êxito, um maior sucesso. Então ela passa daquela fase que é altamente cognitiva, dependendo de um pensamento muito ativo, para uma fase em que ela seleciona a tarefa que parece ter mais sucesso e começa a exercitá-la a ponto de consolidar esse tipo de tarefa. Então ela vai treinando, vai reduzindo uma série de erros, vai ampliando seus acertos e vai se tornando um pouco mais associativa nesse momento, ou seja, ela não precisa pensar muito, ela pensa apenas no início, deflagra aquele tipo de contração, aquele tipo de sinergia e a partir daí vai refinando o movimento. O que acontece a partir de então é que, uma vez selecionada a estratégia motora, uma vez consolidada essa estratégia, depois de muito treino e muita repetição, a pessoa vai chegando ali em uma estabilização dessa estratégia motora e a partir daí ela automatiza aquele padrão motor. Ou seja, em resumo, o que acontece é que no momento cognitivo a gente tem a seleção do tipo de estratégia motora. No momento associativo a gente tem a consolidação desse padrão motor e no momento automatizado ou autônomo a gente tem a automatização dessa tarefa, reduzindo assim em grande parte a atenção e a dependência cognitiva. E aí a gente tem diversas imagens legais, mas o que vale a pena a gente entender é que ao longo desse espectro de passagem do cognitivo pelo associativo até chegar no autônomo, a gente vai tendo uma série de mudanças que acontecem. E a gente pode citá-las em três partes basicamente. As mudanças a partir do erro, acerto e consistência, em que no início a gente vai ter um desempenho que no geral ele é mais inconsistente, ou seja, por mais que as pessoas possam acertar mais, elas acabam também errando mais, ou seja, elas têm uma variação muito grande do desempenho, tanto acertam quanto erram bastante, e isso vai deixando inconsistente. Isso é comum de acontecer no momento que ela está cognitiva. Conforme ela vai desempenhando, vai treinando e vai melhorando, até ela chegar no autônomo, toda essa tendência de acerto tende a aumentar e toda a tendência de erro tende a diminuir, ficando assim um espaço menor de variação. E com esse espaço menor, a gente entende que ela vai ficando mais consistente conforme vai aprendendo. O segundo ponto que a gente pode salientar é em decorrência da demanda cognitiva e da demanda atencional. No começo, como a gente tem uma demanda atencional um pouco mais seletiva e limitada, o que acaba acontecendo é que sempre que a gente está aprendendo uma tarefa nova, a gente tem que dar mais atenção ao que está sendo aprendido e acaba deixando de lado outras coisas. E é por isso que a gente fica ali muito tenso, pensando bastante, tendo que se dedicar muito em relação à atenção e muitas vezes acaba deixando outras coisas de lado, não consegue dividir a atenção com outra tarefa, seja uma tarefa cognitiva, simplesmente conversar com alguém,
ou seja uma tarefa motora como, por exemplo, trocar a estação de rádio. Mas ao longo de todo o treinamento, de todas as sessões em que você vai praticando aquela tarefa, isso vai reduzindo, você vai automatizando um pouco mais essa tarefa, vai ficando menos dependente do ponto de vista cognitivo e menos dependente do ponto de vista também atencional, conseguindo assim passar a fazer essa tarefa em paralelo com algumas outras, como o caso que a gente já falou de conversar com quem está do seu lado ou mudar a estação de rádio. E o terceiro aspecto que a gente também pode salientar em relação à dependência visual e à fragmentação da tarefa. Como no começo, quando a gente está aprendendo a dirigir, tudo é muito novo e são várias pequenas tarefas que a gente tem que ir conseguindo concluir para colocar esse carro em movimento, tirar ele da posição inicial e começar a dirigir, que a gente acaba dividindo aquela atenção e acaba tendo que chamar um pouco mais da nossa visão para aquela tarefa ou para aquela parcela de tarefa que está sendo concluída. Então, em muitas vezes, quando ele está aprendendo a dirigir, esse motorista iniciante, ele divide a atenção dele visual do que ele está enxergando à frente com um momento que ele tem que, por exemplo, mudar de marcha. Então ele olha lá para o pedal que ele tem que pisar, ele olha para o câmbio e o posicionamento da próxima marcha que ele tem que pôr, faz todo esse processo para depois retomar a atenção dele de volta ao ambiente. E conforme isso vai acontecendo, a pessoa vai treinando, ela já vai entendendo qual que é a força que ela tem que aplicar no pedal, qual que é o posicionamento da marcha só de colocar a mão no câmbio, para saber para onde que ela vai colocar o próximo posicionamento, e assim ela vai dependendo cada vez menos do posicionamento e da visão para entender qual que é a tarefa que ela tem que desempenhar. E assim ela tende a ficar olhando para o que ela tem que controlar do ambiente, olha para o retrovisor, olha para frente, divide a atenção com a pessoa que ela está conversando ao lado, sem precisar necessariamente olhar para o pedal ou olhar para o câmbio. Ou seja, a dependência visual diminui. Outra coisa que tende a diminuir é a fragmentação da tarefa, ou seja, dentro de tudo isso que a gente falou, a pessoa, em vez de dirigir ali fazendo as coisas de forma mais fluida, ela para, secciona o que ela tem que fazer, ou seja, agora é a hora de mudar a marcha. O que eu tenho que fazer para mudar a marcha? Olha para o pedal, pisa no pedal, posiciona a mão no câmbio, olha para o câmbio, coloca a marcha na nova posição e aí sim retoma a visão para onde ela tem que olhar e para aquilo tudo que ela tem que controlar. Conforme ela vai ficando mais automatizada, tudo isso já acontece enquanto ela controla todo o ambiente e tudo que ela observa. Bom, sendo assim, a gente consegue compreender o que acontece quando a gente está aprendendo um movimento novo, seja esse movimento o próprio fato de dirigir, ou seja esse movimento, algum movimento esportivo, algum movimento do nosso cotidiano, e assim a gente consegue passar de uma fase em que a gente pensa muito, fragmenta muito, é muito dependente da visão, para uma fase em que tudo já acontece de uma forma mais fluida, sem grande dependência atencional, sem grande dependência visual e cognitiva, e consegue assim dividir essa tarefa de base que a gente aprendeu com o desempenho de outras tarefas em paralelo. É por isso que um jogador muito experiente, como por exemplo Michael Jordan, consegue fazer um lance extraordinário como o de incestar mesmo de olhos fechados, porque ele já reproduziu tanto aquele movimento, ele já praticou tanto aquela tarefa, que a representação dele é muito refinada e ele sabe o que precisa ser feito, mesmo com a ausência do estímulo visual. Por hoje é só, finalizamos nosso vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente volta para falar sobre as mudanças da estrutura mental que acontecem em consequência a algo que é aprendido. Desde já, meu muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até aqui. Nos vemos no nosso próximo. Em caso de dúvidas ou sugestões, escreva, curta e compartilhe o nosso vídeo para quem possa usufruir desse conteúdo. Desde já, meu muito obrigado e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!